Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a preparação para o próximo domingo, o 25º domingo do tempo comum, neste mês da Bíblia. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste domingo, falando-nos do seguimento de Jesus. O Jesus que se revelou como o Messias prometido. E qual é esse Messias? Jesus já trabalhou muito com os discípulos para transformar e mudar a cabeça deles. Então vamos ver o que ele fez. Vamos rezar a oração do dia, do domingo. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Pai, pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, iniciemos com a primeira leitura. Faço uma breve introdução, lendo um trecho. É do livro da sabedoria. A sabedoria de Deus no povo de Deus. Diz assim, no capítulo 2, versículos 2 em diante. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz. Comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, para, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Então, políticos em campanha eleitoral levantam crianças diante das câmaras da televisão. Mas qual deles se importa realmente com o futuro das crianças abandonadas, com os meninos de rua, com a educação popular? O que conta não é a criança, e sim o voto. Jesus faz dessa pouca importância das crianças uma lição para os seus seguidores. Que Jesus quer realmente está escrito no Evangelho. Jesus e seus discípulos atravessam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse, queria ensinar os seus discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. É o anúncio, é mais um anúncio da sua paixão e morte. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras. Tinham medo de perguntar.
chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, Jesus faz dessa pouca importância das crianças uma lição para seus seguidores. Os discípulos não compreendem quando Jesus falava do seu sofrimento. Pelo contrário, ficavam discutindo quem era o maior dentre eles. Por causa disso, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse que a criança está aí como se fosse ele mesmo. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças estará acolhendo a mim mesmo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. A liturgia deste domingo, 25º, próximo, nos ajuda a cavocar um pouquinho mais profundo o mistério que está por trás dessas palavras. Enquanto os discípulos não levaram muito a sério as crianças, e não tomam mesmo, Jesus se identifica como uma criança, porque tem uma profunda consciência do amor paterno de Deus. Nessa primeira leitura, o justo, que chama Deus de Pai, é considerado insuportável pelos poderosos. O justo que é perseguido, os poderosos que só dão importância à força e à arrogância. E depois, segunda leitura será de Tiago, mostra quanto mal faz a ambição dentro da comunidade cristã. Na lógica, o mundo, o que importa é a prepotência e a ambição. Mas Deus é o Pai do justo, sobretudo do justo oprimido. Na criança desprotegida, Ele mesmo se torna presente. O justo humilde, perseguido pelos prepotentes e que chama Deus de Pai, é a prefiguração do próprio Jesus, esse justo humilde. A grandeza mundana não importa. Uma criança sem importância pode ser representante de Jesus e, portanto, de seu Pai, Deus mesmo. E se não for uma criança, pode ser um mendigo, um desempregado, um aidético. No aspecto de não terem poder, esses sem poder parecem-se com Jesus. E dessa ambição e a nossa ambição deve ser servir Jesus neles. Então seremos grandes. Alguém talvez chame isso de falsa modéstia. Dizer-se humilde, julgando-se superior aos outros. Falta de modéstia. Já os empresários o chamarão de desperdício, pois quem se refugia na humildade nunca vai realizar as grandes coisas de que nossa sociedade tanto precisa. O raciocínio de Jesus vai no sentido oposto.
as ambições deste mundo facilmente encontram satisfação, se há quem delas pode tirar proveito. Todo mundo colabora, mas quem não tem poder só pode contar com Deus e com os filhos de Deus, os que querem ser semelhantes a Ele. Então, de repente, não é a ambição que move o mundo, mas a força do amor de Deus, que Deus implantou em nós. Não o orgulho ou o ambicioso, não o orgulhoso ou ambicioso, mas o humilde consegue despertar a força do amor que dorme no coração do ser humano. A criança desperta em nós o que nos torna semelhantes a Deus, nosso Pai. Meditemos na necessária humildade no encontro com Deus, se nós queremos fazer uma liturgia verdadeira. O essencial é isso: acolher como Cristo acolhe os sem importância para a sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.